onde eu estou dividindo um pouquinho com vocês das minhas dicas para vocês virarem pousadeiros ainda nesse ano de 2020. Tem gente que tem me falado que não acha que é possível, mas a verdade é que é possível sim. Com um pouquinho de planejamento, força de vontade e organização, você consegue fazer esse sonho virar realidade ainda em 2020. Oi Regina, tudo bem? Boa noite, todos os dias aqui, muito obrigada pela presença, ao Silton também. Bom pessoal, então hoje a ideia da live de hoje é falar um pouquinho sobre os meus aprendizados dentro da minha trajetória como pousadeira. Como que foi, né, no começo, as dificuldades que eu passei e quais aprendizados eu ganhei e aprendi dentro desses desafios. Então, eu acho que quando eu criei, né, quando eu tive a ideia de ter uma pousada, eu não tinha nenhuma história de ninguém para acompanhar que não fosse as histórias das pessoas que eu conheci aqui em Barra Grande ou de alguma outra pousada que eu conheci em alguma viagem que eu fiz. Então, eu achei muito legal fazer essa live hoje para poder dividir com vocês um pouquinho dos meus aprendizados. Assim, quem sabe, vocês podem fazer um pouquinho disso na vida de vocês também, nesse processo de estar abrindo uma pousada, ou para quem já tem uma pousada também. São aprendizados que eu acho que são bons e dá para a gente levar para a vida toda. Bom, então vamos lá. Eu vou começar, né, contando um pouquinho da minha história, do porquê. Oi, Ana Flor, tudo bem? Então, como é que foi que aconteceu? Na verdade, eu sempre tive vontade de ter uma pousada, né? Era uma coisa que eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de me hospedar em pousadas, eu achava legal essa proximidade que a gente tem com o dono, de conhecer um pouco da história, de ficar num lugar menos comercial, onde você pudesse, né, conhecer as pessoas, conhecer os outros hóspedes, não ficar aquela coisa formal de hotel, check-in, check-out, com horário e tudo, né, muito formal, você ser mais um número e não ser uma pessoa, que é isso que eu sentia muito quando eu me hospedava em hotéis e não em pousadas. Então eu sempre tive essa vontade. A primeira oportunidade que eu tive de ter uma pousada foi em 2007, mais ou menos, que numa viagem que eu fiz para Paraty, eu tive uma oportunidade de quase comprar um terreno, vizinho de um amigo meu que tinha uma casa lá, era um terreno super legal, né, magnífico, o preço era ótimo, mas não lembro muito porque não deu certo. Acho que foi um pouco arriscado, na época a gente achou um pouco arriscado, era num local um pouco de difícil acesso, a construção era um pouquinho complicada, era maravilhoso, era quase de frente para a praia, assim, no alto de uma montanha, era lindo, mas acabou que não deu certo, então eu acabei deixando quieta essa história, mas eu continuava, assim, viajando e sempre conhecendo vários lugares com pousadas e tendo vontade de ter minha pousada também. E aí foi quando, em 2009, eu vim para Barra Grande a primeira vez. Na época eu fui para Barra Grande com a minha mãe e com a minha prima. Na época ela tinha acabado de comprar um terreno aqui, essa minha prima, e ela morava em Jericoacoara. Então eu vim para cá e a gente conheceu e na época não tinha nada. Nossa, não tinha nada mesmo. A minha prima tinha ideia de fazer um restaurante, mas na época ela só tinha o terreno, não tinha nem dinheiro para fazer a construção do restaurante. Isso foi no comecinho de 2009. Então eu já vim, já gostei, né, achei bem bacana. E depois, no final de 2009, eu resolvi voltar, porque a minha prima estava finalmente inaugurando o restaurante dela. Então eu vim aqui para dar uma força, né, para ver como é que ia ser, tudo. E quando eu estive aqui, eu vim para passar 20 dias e fiquei bastante encantada com o estilo de vida das pessoas. Porque foi aí que eu vi realmente como é que era você viver numa localidade turística, você viver de pousada. E aquilo, nossa, aquilo me deixou super curiosa. E por eu ter uma prima aqui, né, várias pessoas me paravam na rua para perguntar se não tinha interesse por um terreno e tudo. Então, como eu estava aqui 20 dias, né, falei, vou dar uma olhada e tal. E no final eu vi vários terrenos, várias oportunidades muito legais. E de repente eu falei, não, realmente é isso que eu quero. Eu estava num momento bem estressante da minha carreira, eu estava aguardando uma promoção na empresa que eu trabalhava numa multinacional, eu sou engenheira, então trabalhava nessa área, na área de energia, e eu estava esperando essa promoção, e essa promoção não vinha, e na época eu tinha conseguido uma oportunidade de um emprego
emprego com outro colega meu, um ex-colega de trabalho, que era uma oportunidade melhor financeiramente, mas pior para minha carreira. Então, o que eu resolvi? Eu falei, bom, eu vou falar com o meu chefe na época, né, me abri, fui bem sincera, e ele me falou, olha, você está precisando de férias. E foi nessas férias que eu vim parar aqui em Barra Grande, e estando aqui eu falei, não, realmente, então eu vou pedir demissão do meu emprego, vou mudar para esse outro emprego, para poder, quem sabe, né, ter uma pousada aqui em Barra Grande um dia. A princípio, eu pensei só em comprar o terreno e esperar um tempo, né, porque para que tanta pressa? E aí, na verdade, o que acabou acontecendo? Eu comprei o terreno e quando eu voltei para Campinas, que eu sou de Campinas, para quem não sabe, né, no estado de São Paulo, quando eu voltei para Campinas, eu falei, nossa, por que eu tô tendo essa vida aqui, gente? Não, eu preciso, né, eu tenho um terreno lá, a oportunidade está lá. Na época, Barra Grande ainda era muito desconhecida, então eu pensei, ou é agora ou é nunca. Então, vou arriscar e vou fazer isso virar certo. Então, foi um ano, eu acabei mudando de emprego, mudei para outro emprego que era pior para minha carreira, mas eu não estava pensando mais em carreira, eu só estava pensando naquele momento realmente em levantar o capital para fazer a minha pousada. E eu mudei de emprego. O emprego era horrível, era péssimo, assim, nossa, não sei nem como é que eu aguentei 1 ano e meio naquele emprego, mas porque eu tinha o objetivo de realmente juntar o dinheiro para mudar para Barra Grande e construir a pousada. Então foi assim uma quebra de paradigma, assim, né? Meus pais acharam, né? Nossa, o que está acontecendo? Meus amigos todos achavam que eu estava louca, porque eu tinha uma carreira bem consolidada. Eu era uma engenheira que tinha um certo destaque na empresa, então eu sempre viajava, tinha viagens internacionais, estava nos melhores projetos. Então foi uma decisão um pouco radical, mas eu pensei, se a oportunidade está aparecendo aqui agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que abraçar ela, né? A oportunidade está aqui, eu tinha, né, uma prima morando aqui e foi aí que eu resolvi arriscar tudo, né? Fiquei 1 ano e meio planejando como que seria essa pousada, que tipo de hóspede-alvo era, o que a gente podia fazer de diferente aqui na vila que ainda não existia, que tipo de pessoas a gente queria atrair para cá. Então foi 1 ano e meio de muito planejamento. Por isso que eu falo para vocês sempre que o planejamento nessa fase é muito importante, para vocês não saírem achando que é só chegar, construir ou comprar ou arrendar uma pousada e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Então, quanto mais planejados vocês estiverem, mais preparados vocês vão estar para as coisas que vão acontecer. E tem muita coisa que vai dar errado no meio desse caminho. Isso eu posso te garantir. Por mais que eu tivesse 1 ano e meio já me preparando, estudando, vendo como que seria, quando chegou aqui, tudo foi diferente. Então, eu separei aqui uma listinha dos aprendizados que eu tive nessa minha trajetória, depois que eu tomei a decisão e que eu vim para cá, e coisas que eu acredito que deram certo e que vocês podem aprender com isso e utilizar isso no processo de vocês terem a pousada de vocês também. Então, vamos lá. Então, o primeiro item que eu queria falar é com relação ao local. Eu sei que tem muita gente que não sabe que local que vai fazer a sua pousada, às vezes tem uma ideia, então tem uma paixão por algum lugar que já visita sempre, um lugar que às vezes é próximo da sua própria localidade, dentro do seu próprio estado, ou então um lugar pelo qual você é apaixonado, que você visitou alguma vez e que você ama. A questão do local é muito importante para vocês escolherem onde vai ter a pousada de vocês. Então é sempre importante vocês verificarem que o local tem uma certa demanda. Então, no meu caso, o que foi que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de compra de um terreno aqui em Barra Grande. O valor do terreno era muito bom, comparado com o valor de terreno, por exemplo, do terreno de Paraty que eu tinha visto, que tinha um valor bom também, mas o valor do terreno aqui foi infinitamente melhor, num terreno muito melhor, com muito mais potencialidade de construção. E também outra vantagem que eu tive, né, no caso eu tinha já uma prima que morava aqui, então eu já tinha alguém que conhecia um pouco de como funcionavam as coisas, eu já tinha uma experiência boa de vivência no Nordeste, ela já morava em Jericoacoara e ela via potencial aqui, então a partir desse momento ficou mais fácil para eu identificar os reais potenciais que tinha em Barra Grande e também investir o meu dinheiro aqui. Então, que aprendizado que eu tenho esse com relação ao local?
Escute sempre quem já mora no local para você poder identificar as oportunidades que aparecerem no seu caminho. Então, quem já mora no local sabe como funciona, sabe como é que é o turismo, sabe como que pode desenvolver, sabe quais são as oportunidades que tem ali. Então, muitas vezes eu falo isso mesmo até já para os meus mentorados, né? No caso pro Gastão e para Dolores, que inclusive vão estar aqui amanhã numa live comigo, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, como é que foi com eles. E o que eu falei para eles é que é isso, muitas vezes você tem aquela, ai não, porque eu quero fazer uma pousada. E às vezes você quer simplesmente morar numa cidade turística. Então, talvez não seja uma pousada o ideal para você fazer. Às vezes a cidade precisa de outro tipo de negócio, às vezes um negócio que vai te demandar menos tempo e menos preocupação do que uma pousada, e você pode muito bem optar por fazer um negócio diferente que vai te proporcionar uma vida muito parecida com a de pousadeiro. Então, escute as pessoas que já moram no local, tente descobrir com elas quais são as oportunidades que existem, o que falta de serviço, o que elas sentem que falta, e nessa você pode identificar alguma oportunidade. Na época, aqui em Barra Grande, quase não tinha pousada. Hoje já tem bastante. Então, se você está querendo vir para Barra Grande e quer montar uma pousada do zero, você tem que tomar muito cuidado, porque já tem muita pousada, já tem muito público-alvo sendo atendido pelas diversas pousadas que tem aqui. E se você quer abrir uma pousada aqui do zero, você tem que ir com muita calma e saber realmente o que você está fazendo, porque os primeiros anos podem ser bem difíceis, senão você vai acabar caindo na briga da concorrência, achar que o seu problema é preço, e quem me segue aqui sabe que preço nunca é o problema geralmente é o valor que você entrega na sua pousada. Então, esse é o primeiro aprendizado que eu queria divulgar, que eu queria dividir com vocês. O segundo aprendizado foi com relação à mudança do emprego. Então, como eu cheguei de férias, né, eu contei agora no começo da live, eu cheguei de férias decidida a pedir demissão do meu emprego anterior, porque eu tinha uma oportunidade melhor para ganhar mais dinheiro, que era o meu foco no momento. Eu queria juntar mais dinheiro para construir a minha pousada. Então, além desse emprego me proporcionar um salário melhor, eu poderia voltar a morar em Campinas e diminuir meus custos de vida, que era uma coisa bem interessante também, já que a minha ideia era ter mais caixa para construir a pousada. Então, uma coisa que eu aprendi com essa mudança de emprego, que foi meio, né, na loucura total, foi para um emprego que realmente não gostava, mas foi uma coisa provisória, foi por 1 ano e meio. O aprendizado é que toda mudança acontece gradualmente, mas você precisa de um start. Então você precisa, às vezes, dar uma diminuída no seu estilo de vida, ou seja, começar a gastar menos. Nesse ano e meio que eu fiquei em Campinas, eu não saía tanto para jantar fora, eu não viajava mais tanto, eu não ficava comprando coisas à toa, roupa, sapato, nada. Mudei para tudo o meu estilo de vida, porque eu estava focada em realmente juntar dinheiro para construir a minha pousada. Então, essa mudança, você tem que tomar um certo cuidado com ela, né? Mas você tem que dar o start. Então, quando você tiver uma pousada, você vai mudar o seu estilo de vida. Várias coisas vão deixar de ser importantes para você quando você tem uma pousada. Então, comece o quanto antes, por que não? Então, fica aí o segundo aprendizado do dia. O terceiro aprendizado tem um pouco a ver também com a questão da mudança de emprego, que foi mais a questão da mudança do mindset, né? Que foi a minha mentalidade. Sair daquela mentalidade da cidade, de ter que sair, de ter que curtir, gastar e estar sempre bem vestido, com roupa nova e tal, para focar numa nova realidade que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu fiz um super bazar, eu vendi quase todas as minhas roupas que eu tinha, bolsa, sapato, coisas caras e de qualidade que eu usava, né, que eu precisava usar no meu trabalho na época, porque o meu foco já era outro. Eu falei, para que eu vou precisar dessa bolsa aqui lá em Barra Grande? Eu nunca mais vou usar essa bolsa, né? Ou se eu precisar usar, eu não preciso mais ter 3, 4 do jeito que eu tinha. Então, essa mudança de mindset foi essencial para quando eu chegasse, né? Quando eu cheguei aqui em Barra Grande, não foi tão radical essa mudança toda. Então, foi 1 ano e meio de preparação mesmo da minha cabeça, de mudança do que eu achava importante para viver uma vida de mais qualidade aqui.
algumas coisas que às vezes a gente não tá, a gente esquece que na cidade a gente tem certos confortos. Então, por exemplo, delivery, na época supermercado, coisas que aqui não tinham muito. Então, eu fui diminuindo bem a minha expectativa sobre as coisas para quando chegou a mudança, ela foi muito menos impactante e foi muito mais tranquila. Muita gente me pergunta, você não sente falta de cinema, teatro, shows? Porque eu sempre fazia isso, né, quando eu estava em Campinas. E eu vou te falar a verdade, como eu fui diminuindo as minhas saídas, né, meus gastos, quando eu estava em Campinas, aquilo, quando eu mudei para cá, eu passei a valorizar outras coisas. Eu passei a valorizar o esporte, eu passei a valorizar um pôr do sol na praia, as coisas mais simples, né, que uma vida, né, na praia ou num local turístico pode te proporcionar. Então, esse foi o terceiro aprendizado, que foi sobre a mudança de mindset. Então, quando a gente tem uma grande meta lá no fundo, que é aquela meta de você viver com qualidade de vida, é mais fácil mudar nossas pequenas atitudes dentro do dia. Então, foca sempre nessa meta, nesse objetivo grande que a gente setou lá no primeiro dia de lives aqui, e que vai ser muito mais fácil essa sua mudança para o meio das pousadas. O outro aprendizado foi com relação ao planejamento. Então, como eu disse, foi 1 ano e meio que a gente ficou trabalhando em cima da marca, do tipo de hóspede que gostaria de receber na pousada, em como seria essa mudança de vida. Então, foi 1 ano e meio de muita preparação. E mesmo sendo 1 ano e meio de muita preparação, muitas coisas aconteceram fora do esperado, mas muitas mesmo. Então, o planejamento, ele te ajuda a estar preparado para o que vai acontecer de errado no meio do caminho. Mas nem sempre o que você planeja é o que vai acontecer, mas o que importa é que você está preparado e que você muitas vezes vai ter ideias de como passar por aquilo de uma maneira mais fácil. Então, o aprendizado que eu tive, né, com a questão do planejamento foi que sem um plano, você não sabe onde você vai chegar, então você acaba não chegando em lugar nenhum. Então, tem um plano que pelo menos você sabe onde você vai chegar e ao longo do caminho você vai desenvolvendo alternativas, maneiras de você chegar nesse plano do jeito que você gostaria. Um outro aprendizado que eu tive na época foi com relação à demissão. Porque, como eu disse, eu mudei de emprego, eu fui para um outro emprego, né? Fui trabalhar com outro colega meu, ex-colega, né, no caso da empresa, e chegou com a ideia inicial do projeto que eu entrei, a duração de 1 ano e 2 meses. No final, estava 1 ano e meio o projeto atrasado, como sempre, todo projeto de engenharia acontece isso. E o projeto estava atrasado e eu não tinha terminado o meu trabalho. Então eu achei que ia ter sido muito mais fácil eu sair da empresa, porque era um projeto por tempo determinado. Então o que aconteceu, eu tive que negociar a minha demissão. Só que como eu já sabia que eu queria vir para cá, eu já tinha um planejamento de vir e tudo, então eu consegui comunicar para os meus superiores na época com uma certa antecedência. Então eu pude negociar uma demissão, enquanto isso eles contrataram outra pessoa, eu tive tempo hábil para treinar ela, então a empresa não saiu no prejuízo com a minha demissão. Então nessa parte também foi muito legal, porque aí eles me deram algumas vantagens, coisas que, né, geralmente se você pede demissão, você acaba perdendo direito a algumas coisas, algumas vantagens trabalhistas. Na época, como eu consegui negociar, foi perfeito, porque eu saí com mais dinheiro no bolso, com seguro-desemprego, com várias coisas que me ajudaram mais ainda a construir a pousada do jeito que eu queria. Então, outra coisa que eu aprendi nisso, negociar é fundamental em todos os aspectos da sua vida. E isso depois, quando eu virei pousadeira, eu vi que realmente negociação era uma das características que eu mais tinha que exercitar no meu dia a dia. E com certeza esse foi um aprendizado na época da mudança que me trouxe muitos benefícios. Outro aprendizado, nossa, são vários, né, gente? Foi muito aprendizado mesmo, assim, vocês não têm noção do tanto que essa mudança de vida trouxe de aprendizados para a minha vida. O outro aprendizado foi com relação à viagem. Então, o que aconteceu? Quando fizemos a mudança de Campinas para Barra Grande, a gente planejou. Inicialmente eram 30 dias de viagem de carro para chegar desde Campinas até Barra Grande, parando em diversos lugares. Por alguns problemas, como sempre, fogem do nosso planejamento. A viagem teve que ser encurtada para 17 dias, mas mesmo assim a gente fez a viagem com o intuito de conhecer diversos lugares turísticos de praia. Então a gente veio pelo litoral,
fomos conhecendo diversos lugares diferentes, locais que tinham o turismo consolidado. Então, por exemplo, a gente passou por Trancoso, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, São Miguel dos Milagres, e também a gente passou por vários lugares que tinham o turismo ainda em crescimento ou lugares que o turismo não tinha dado certo. E todas essas oportunidades a gente tentou ficar em pousadas que eram mais ou menos no estilo que a gente queria, onde a gente pudesse conhecer o dono e conversar um pouco, entender um pouco das dificuldades. E nessa viagem, nossa, foi incrível, que foram mais ou menos, acho que umas 12 pousadas diferentes. Então deu pra gente conhecer bastante coisa fora as pousadas que a gente conheceu, parando, né, só para conhecer. Às vezes a gente ficava 2 dias num lugar, então ia conhecer mais de uma pousada no lugar, por exemplo, na Praia do Forte. Então, essa experiência de viajar, conversar com outras pessoas e aplicar isso no negócio depois foi muito rico. Então, o aprendizado que eu tive com essa viagem foi que escutar as experiências dos outros engrandece muito a nossa própria experiência. Então eu recomendo para vocês, inclusive depois de virarem pousadeiros, que continuem viajando, que continuem se hospedando em outras pousadas, para vocês conhecerem um pouco como que são as dificuldades de cada lugar, aprender com as dificuldades do outro e trazer isso para o seu dia a dia e tornar ele mais fácil e mais leve. Vamos lá, ai, sumiu aqui a minha lista. Demissão, a viagem, acho que tem mais um aprendizado. Agora é o último aprendizado. Então, qual que foi o choque, né, que foi o responsável pelo último aprendizado nesse processo inicial de vir para Barra Grande e construir uma pousada? Então, o primeiro choque que a gente teve foi chegar em Barra Grande na baixa temporada, ou seja, chuva mesmo, 0 turistas, nada, ninguém, e uma super dificuldade de encontrar um lugar para alugar, uma casa para morar. Então foi até um jogo de cintura bem interessante também na época. A gente não encontrava de jeito nenhum uma casa que estivesse disposta alugar mensalmente. A gente precisaria pelo menos de 8 a 10 meses para dar tempo de fazer a construção. Foi muito difícil arrumar essa casa, mas deu certo. No final, quem alugou a casa pra gente foi a Isolda, que inclusive hoje até é uma das minhas alunas do Diário da Pousada Rentável. Muitos anos depois, ela virou minha amiga e hoje ela tem uma pousada aqui em Barra Grande também, a Pousada Harmonia. E, assim, foi muito legal a gente ter se encontrado e hoje a gente, né, troca experiências e é muito bacana. Inclusive, né, ela foi uma das minhas primeiras alunas aqui do Viver de Pousada, então eu tenho, né, muita consideração por ela. E fora esse choque da casa, foi o choque com relação à construção. Eu estava acostumada com construção de engenharia, coisa de grande porte, trabalhava com planejamento, as coisas davam errado, mas geralmente davam certo. Aqui, nossa, foi uma loucura. Tanto a gente tinha um plano de ter um engenheiro fazendo o trabalho, no final não deu certo com esse engenheiro, foi com o mestre de obras daqui mesmo, eu acabei colocando a mão na massa. Eu nunca tinha cuidado de uma obra de construção, de uma pousada, então foi uma super experiência para mim também. Teve muita coisa que deu errado, teve problema com o poço, teve problema com a elétrica, teve problema com a construção, mas no final deu tudo certo, foi um super aprendizado. A gente conseguiu construir a pousada em 3 meses e meio, então foi um negócio foi um tempo recorde, até porque eu tinha o contrato com a Isolda e tinha que entregar a casa para ela antes do Natal, que ela sempre alugava a casa para um pessoal. Então, assim, foi uma correria, uma doideira, mas deu certo. Inauguramos em dezembro de 2011, no Natal, e já com hóspedes. E a gente, por muita sorte, teve hóspedes que acreditaram na história, acreditaram que ia dar tempo e reservaram a pousada mesmo sem ela estar pronta. Então a gente estava em setembro com a pousada começando a ser construída e os hóspedes já tinham pago. Foi assim, uma coisa incrível. Até, né, são hóspedes que até hoje são meus amigos no Facebook, no Instagram. Então é muito legal, assim, tudo rolou de uma maneira como deveria acontecer no final, mas com muito jogo de cintura. Não vou confessar que foi fácil, porque foi bem difícil, né? Teve que ter muita
muito jogo de cintura no meio dessa história, mas no final deu certo. E aí, o resto da história vocês já sabem, é o Terra Pátria, está pronto, já há 8 anos, né, considerado uma das melhores pousadas de Barra Grande. E hoje em dia está arrendado para Ana Luísa, por opção nossa, então não é... Isso é até um mito que eu gosto de desfazer aqui. O arrendamento não é uma coisa ruim, não é que você vai arrendar uma pousada que ela está num momento ruim, muito pelo contrário, você pode arrendar pousadas num ótimo momento, porque os donos já não estão mais querendo fazer aquilo, e isso é perfeitamente compreensível. Talvez você também, que ainda não tem uma pousada, pode ser que vá ficar por um tempo tendo essa pousada e depois você resolva fazer outra coisa da sua vida. Completamente compreensível. Então, o aprendizado que eu tive desses últimos choques foi que nem sempre o plano acontece como planejado. Então você tem que saber se adaptar, você tem que saber o que você pode fazer de diferente para chegar naquele seu objetivo final dentro das melhores condições possíveis. Bom, então hoje eu compartilhei aqui com vocês um pouco dos meus aprendizados quando eu resolvi virar pousadeira. Como eu disse, nessa época eu não tive ajuda de ninguém, foi tudo no achismo, no vamos fazer, e vamos ver o que vai dar certo. Eu tive muita sorte, até por eu ter já um conhecimento por trás, na área de engenharia, na área de planejamento, eu também trabalhava com gerência de projetos, então algumas das coisas que eu fui colocando na minha vida real aqui, veio muito da minha bagagem, né, que eu já tinha, mas eu sei que para muitas pessoas não é assim. Então, essa que é a minha ideia de estar aqui dividido com vocês e também ter aberto a mentoria, onde eu posso ter mais, estar mais próxima de quem quer realmente montar esse plano e ter uma pousada ainda em 2020. Continuando amanhã a nossa série de lives, a semana de lives, a gente vai estar aqui, eu espero que eles estejam, porque a gente está tentando, eles estão para sair da Argentina, meu casal de mentorados, o Gastão e a Dolores, eles estão para sair da Argentina nos próximos dias, também, para fazer uma viagem pelo Brasil, como eu comentei que eu fiz, eu recomendei que eles fizessem, eles super toparam, e eles estão super felizes com a mentoria, ainda falta o nosso último encontro online, para a gente definir e olhar direitinho o plano de negócios deles, mas eu acredito que eles vão acabar parando aqui em Barra Grande, então o nosso trabalho vai se prolongar mais do que esse último encontro online que a gente vai fazer ainda. E eu espero que amanhã dê certo deles estarem aqui para dividir com vocês um pouquinho de como é que foi o processo de mentoria com eles. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, lá no link do perfil tem o link direto para a página de vendas da mentoria, tem um vídeo explicativo, tem um texto descritivo de tudo que vocês têm, as garantias e tudo mais. E ao longo da semana eu vou falando mais um pouquinho sobre isso. Hoje à tarde eu ia gravar as respostas das perguntas que eu recebi sobre a mentoria, porém eu estava com uma serra elétrica aqui perto, cortando uma árvore, estava horrível, estava muito ruim para gravar, e eu acabei resolvendo que eu vou guardar essas perguntas para a última live, que vai acontecer no dia 8 de janeiro, e aí vai ser uma live só de perguntas e respostas, eu vou poder resolver todas as dúvidas de vocês, e também lá pelo WhatsApp, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp é só entrar no meu site, ou na página de vendas tem um link direto para vocês entrarem por lá. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigada aí pela presença de todos aqui hoje à noite. Hoje é sábado, eu sei, mas que muito legal vocês estarem aqui. Significa que vocês estão empenhados no plano de vocês se tornarem pousadeiros ainda em 2020. Então, eu vejo vocês amanhã aqui no mesmo horário, às 7h13 da noite. Tchau, tchau!